Dri? Adriana? Adriana? Dri? Dri? Adriana? Dri? Adriana? Dri? Adriana? 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 Quem tá falando? É o Ícaro, namorado da Adriana. Olha, eu vou desligar, senão eu vou acabar acordando meu marido. Ele tem que trabalhar amanhã muito cedo. Eu tô reconhecendo sua voz. Você tomou algum remédio? Escuta, rapaz, vou desligar. Não conheço nenhum Ícaro e só possuo um filho. Nenhuma filha. Muito menos chamada Adriana. A sua filha Adriana, que tá na sua casa de praia em São Sebastião. E eu tô com ela. Eu tava com ela. Ela sumiu, ela desapareceu. Você está dizendo que está na minha casa? Na minha casa de praia? Vamos lá, senhor Ícaro Santos. Confessa aí o que bebeu, fumou, cheirou e partimos daí. Aproveita que teu caso ainda não está complicado. Foi invasão, mas sem roubo, danos materiais, ao que parece. Eu posso te fazer sair daqui com um BO, mas eu preciso, exijo a verdade. Aquela é a casa dos pais da Adriana, minha namorada. Eles estão me acusando de invasão, mas eles me conhecem. Eles me conhecem. É alguma brincadeira, porque não tem graça nenhuma. Com certeza não tem graça nenhuma. Olha só, tem um feriado prolongado vindo aí, tá? Junto com os turistas marginais, saírem para cometer seus crimes. Eu tenho que me preparar para isso. Tenho mais o que fazer do que perder tempo aí com um alucinado. Eles são os pais da Adriana. São porra nenhuma. Liguei para eles. Eles têm um único filho chamado Ayrton. Nunca nem viram a tua cara. Mas me diga aqui, entrou na casa sem chave, sem nada, como é que é isso? Na boa, se não é uma brincadeira, é um pesadelo. É um pesadelo. Se isso é um pesadelo, eu quero que a Adriana apareça por aquela porta e diga o que é que tá acontecendo! Senta! Senta! Rapaz, você tá sob efeito de droga pesada, hein? Ou então é um psicopata. Vou pedir exames toxicológicos para você. Alô? Raquel? Olha só. Manda vir alguém aqui tirar sangue desse tal Ícaro. Urgente. A causa aqui tá complicada. Isso. Eu posso provar. Eu posso provar que eu conheço o casal, os donos da casa. Posso provar que eu conheço o filho deles. Eu posso te passar informações que ninguém mais teria se não fosse próximo a eles. Tá, hoje em dia, Facebook, internet, outras merdas aí, né? O pessoal posta que tá lendo na privada. Isso é provar o quê? Que você estava investigando, espionando e perseguindo a família, nada mais. Você não acredita, né? Você não acredita que a Adriana realmente exista. Não, pode ser que você seja inocente. É possível que ela tenha dito que era dona da casa. Ela pode ser uma mitomaníaca. Mas se for esse o caso, aonde ela está? Eu não sei. Eu já disse que eu não sei.
Ela tava fazendo projeção astral e desapareceu. Foi isso. Tá. Aí o quê? Espíritos de outro plano vieram e levaram ela dessa brincadeira, é isso? Não é uma brincadeira. Cara, eu vou ser legal com você. Eu não vou te trancar. Vou deixar ali ao lado. Tem um sofá. É mais do que um drogado merece. Tá? Isso enquanto eu não tiro o teu sangue, investiga essa tal Adriana. Mas olha só, ela tem uma câmera. Eu e a Raquel estamos de olho. Nem tente se enforcar com a calça ou coisa parecida. Por que eu faria isso? Psicose, droga, andou ali, ó, com tentativa de suicídio. Agora vai, me passa todas as informações da Adriana. Nome, descrição física, onde nasceu, onde estudava, onde trabalhava. Não falsei, já disse. Tenho mais o que fazer. Café? Valeu. Uma má notícia para você. No seu caso, só temos duas chances. Ou é psicose ou é droga. Por quê? Adriana Matos não existe. Ao menos a tua, Adriana, que corresponde às suas descrições e biografia. Nada no sistema, nem na internet. Nenhum dos contatos que você citou tem qualquer notícia da Adriana. E a maioria nem de você. Não é possível. A minha irmã, elas eram até amigas. Falamos com a tua irmã. Ela vai vir aqui tentar te ajudar. Ela até pediu para não avisar teus pais. A tua mãe parece que tem pressão alta, é isso? É. E ela nem sabia que você estava aqui em São Sebastião. Não sabia de nenhuma Adriana, nem de nenhuma namorada que você tenha tido desde a morte da sua ex, que ela disse que você namorou quando estudava no interior. Clarice. Oi? Clarice, é o nome da minha ex que morreu. Quer mudar seu depoimento, garoto? A gente tem fotos juntos, online. Se você me deixar acessar a internet, eu posso te mostrar. Convencido agora? Porque eu estou. Eu não acredito mais que você seja inocente, que você tenha sido vítima de uma mitomaníaca, mas que você tem sérios problemas, garoto. Isso tudo é um sonho. Um sonho muito, muito ruim. Um sonho. Daqui a pouco, tudo que aconteceu hoje, essa delegacia, eu, a Raquel, o camburão que foi te buscar na casa que você invadiu, desaparecem como um sonho, é isso? Talvez não. Talvez não. Talvez vocês sejam formas de pensamentos que eu acessei. Criações de outros, paralelas com aquelas que a gente vê como verdades. É. Formas de pensamento. Sim, vocês estão no mundo das ideias. Mas houve uma origem antes delas, uma causa. Sendo assim, haverá uma consequência no mundo físico. Você é real. Não aqui, mas é real. Cara, você acredita mesmo nisso tudo, né? Você é doido mesmo. A não ser que o histórico dela tenha sido apagado. Mas por que não em mim? Antes que eu me decida se eu te interno, se eu te mando prender, ou se eu te deixo sob a responsabilidade da tua irmã, quer contar mais da tua história com a Adriana? Por que farei isso? A melhor maneira de se reconhecer uma mentira, se render à verdade, fazer a pessoa falar, detalhar. Quem sabe você me convença de que é inocente, que não está tirando com a cara de ninguém aqui. Na lanchonete, você disse que foi várias vezes com a Adriana. Ninguém te reconheceu pela foto. Eu posso narrar. Eu posso narrar para você desde o dia que a gente se conheceu. E foi aqui mesmo, em São Sebastião. Quando foi isso? Um ano e 2 meses. Eu tinha acabado de me formar em cinema e vim para a região pesquisar para um filme que eu pretendia fazer. Na verdade, eu ainda pretendo. Eu estava sozinho, cheio de tédio, sem inspiração e lendo na praia. Nossa, finalmente encontro mais algum leitor desse livro. Eu encontrei na livraria agora há pouco, fui buscar uns quadrinhos e não tinha. Eu gostei do livro, do autor também. Tô tentando entender ainda ele falando sobre sonhos, que tudo isso é um sonho. Quadrinhos? Então você é um nerd. Não precisa ser pra gostar, né? Não, se você tiver uns 12 ou 13 anos. Você não tem, né? Não.
Eu acho que eu tenho que admitir que eu sou um pouco Peter Pan, mas eu tô em paz quanto a isso. O Spielberg também é, e a gente tá trabalhando na mesma área. Spielberg. Você também é cineasta? Quase. Eu me formei faz 2 anos no interior e eu só fiz estágios e freelas. Mas eu não desisto fácil. Eu sei como é que é. Acabei de me formar em design de moda também e tô só trampando em bicos. Tô trabalhando como hostess. Hostess? É. O que é isso? Falam que é um nome chique pra quem é porteira. Tá, deve ser legal. É aqui, São Sebastião? Aqui? Aqui não tem casa noturna pra isso. Lá em Campinas, onde eu moro. Então você tá, tipo, férias? Nossa, férias merecidas. Meus pais têm casa aqui, eu sempre venho. Dessa vez eu vim sozinha, mas eu tô me divertindo sozinha. Uau, tem casa aqui. É, desde pequena. Os borrachudos daqui até já devem me conhecer. Quer dizer, não os mesmos borrachudos, né? Eles vivem pouco. Mas se existe um tipo de reencarnação de borrachudo, eles me conhecem. E o que eu posso esperar do livro? Esse livro é de um físico espanhol. Ele é um tipo de plágio com uma atualização de um outro livro que chama Universo Holográfico. São muito legais se você gosta do tema, né? São terríveis para fanáticos religiosos, tipo meus pais que são evangélicos. Você é o quê? Ateia? Não, eu sou agnóstica. Algo assim. E você? Eu diria que confuso, igual a você. Bom, vou deixar você em paz para ler o seu livro. Minha mãe sempre fala para não conversar com estranhos, mas eu sou teimosa. Ah, espera aí. É que, bom, não é a primeira vez que eu venho pra cá. Eu já fui pra Ilhabela e passei por aqui. Mas eu queria saber se você podia indicar algumas praias mais ocultas, não sei. Ocultas. Indicar ou te levar? Bom, eu não sou muito bom com os caminhos, mas eu tô de carro. Você não vai se cansar muito. Carro? Como é que eu vou saber se você não é um tipo de stalker ou psicopata? Bom, eu li um estudo uma vez que falava sobre as principais áreas com maior tendência para psicopatas e empresários e advogados estavam lá em cima. A gente do meio artístico, lá embaixo. Preciso ver esse estudo, viu? Eu te mostro. Mas para pensar, quantos crimes você já viu em jornais que sei lá, envolvem pessoas do meio do cinema, por exemplo. Escritores, cineastas, atores, zero. Mas você tá como iniciante ainda nisso, né? É. Eu tinha mentido. Eu conhecia bem São Sebastião e também a praia que ela me levou. Então, nossas únicas realidades são criadas pelo nosso próprio cérebro. Como se a gente pegasse todos esses sinais que estão aqui em volta, colocasse dentro de um liquidificador interno e projetasse para fora, numa espécie de holograma, criando o que a gente chama de realidade. Segundo essa teoria, nada seria real no fundo do fundo. Mas e o espaço e o tempo? Eles não existiriam. Como não? Não existiria. O que é o tempo, afinal? Um sistema de medidas, talvez? Medida do quê? Acontecimentos, eventos ou, sei lá, o envelhecimento mínimo de células ou grandes mudanças sociais ou ambientais. O universo holográfico é feito de imagens e sombras. É complicado de explicar, sabe? Eu sou uma entusiasta da teoria, não sou uma crente. Tudo muito louco. E como disse Hamlet, existe mais mistério entre o céu e a terra do que sonha a vossa vã filosofia, não é? Sim. E quando se trata de tudo isso daqui ser um sonho, eu acredito que pode ser um sonho partilhado entre deuses ou mentes. Então, o meu sonho noturno seria o quê? Um sonho dentro de outro sonho? Isso. Mas a gente sabe que não se trata de um sonho noturno. E apenas por um detalhe. Sabe qual é? Qual? Ó. Escuta. O quê? Tudo. Quando a gente está sonhando,
A gente só precisa dos sons necessários pro desenrolar da historinha, sabe? Como o estrondo de um trovão ou, sei lá, de repente uma TV ligada. A gente não tem todos esses sons ambientes em volta. Pelo menos não nos meus sonhos. Eu uso bastante isso pra diferenciar quando eu tô desperta e quando eu tô sonhando. E pra ficar lúcida dentro dos meus sonhos. Isso é engraçado, porque quando eu sonho, eu sempre tenho um cachorro latindo lá longe, sabe? Mas só pra entender, se eu sonho que eu tô sonhando, aí é o quê? É tipo uma peça de Hamlet? Uma peça dentro de outra? Isso, por aí. Mas, meu, tu curte Hamlet, hein? Na verdade, eu tô tentando mudar a sua visão sobre mim, de ser um nerd que gosta de Marvel e DC. Ah tá, e citando Shakespeare, eu vou te achar super culto. Essa é a ideia, talvez. E? Veremos. Isso que eu chamo de tempo louco. Sol, chuva. Do meu cabelo. Uau! Isso que é uma casa. Gostou? Meus pais compraram quando eles estavam com grana ainda. Agora eles nem vêm mais pra cá. Fica bem vazia a casa. Só tem um zelador que vem aqui de vez em quando cuidar dela. Então é tipo, essa casa é mais sua do que deles agora. Minha e do meu irmão mais velho, na verdade. A gente reveza. Quando eu for embora, ele que vem pra cá. A gente mantém um respeito e distância um do outro. Sei. E aí, o que a gente vai fazer? Filminho? Bebidas? Não foi bem pra isso que eu te trouxe aqui hoje. Você já fez projeção astral na sua vida? O quê? Projeção astral. Quando a gente transcende o nosso corpo físico pra dar umas voltinhas em outros planos por aí. Você tá falando sério? Vai dizer que você não acredita. Eu acredito que possa ser um tipo de auto-hipnose. Eu faço projeção astral há muito tempo. E eu posso te provar que não é auto-hipnose. E como? Você gosta dos livros do Game of Thrones? Sim, li todos eles. Ótimo. Eu trouxe alguns aqui pra se eu pegasse algum dia de chuva como hoje. Peraí que eu já volto. Ok. A Tormenta das Espadas. Conhece, né? Esse eu li faz uns 3 anos. Pega de novo. Escolhe o capítulo que quiser, o trecho que quiser. O importante é deixar na página. E como que isso vai me provar que projeções são reais? Muito simples. Eu vou pro meu quarto, vou me deitar, entrar em transe, sair do meu corpo físico e vir aqui ler exatamente o que você tá lendo. Depois eu posso te descrever certinho qual página era. Você vai saber que eu estive aqui. Fala sério. Tem uma câmera ali, outra ali. Como você é desconfiado, né? Escolhe outro cômodo da casa, então. E outra, que puta câmera que tem que ser pra enxergar essas letrinhas daqui. Tá ok. Eu vou tentar manter a mente aberta. Mas o que eu tenho que fazer? Relaxa, ainda vai demorar uns 20, 30 minutos. Mas você não vai me ver aqui. Até mais.
Uma vez, na cidadela, eu entrei numa sala vazia e vi uma cadeira vazia. No entanto, eu sabia que uma mulher tinha estado ali apenas um momento antes. A almofada ainda estava comprimida onde ela sentara, e o tecido estava quente, e o cheiro dela permanecia no ar. Se deixamos nossos cheiros atrás de nós quando saímos de uma sala, de certo parte de nossa alma deve permanecer quando deixamos a vida, não? Era exatamente isso que eu tava lendo. Acredita agora? Tá, qual que é o truque? É telepatia? E por que é que você acredita em telepatia e projeção astral, não? Olha, Ícaro, tem relatos bíblicos sobre projeção astral. Estudos dos cabalistas, até dos Rosacruzes. Só porque tem alguns cientistas virgens que ficam zombando disso, você não vai acreditar? Qual que é o problema deles serem virgens? Fala a verdade, você não sentiu minha presença em nenhum momento? Não passamos juntos aquela noite, eu voltei de madrugada pro meu quarto de hotel, pros meus pensamentos criativos e meus pensamentos de encanto pela Adriana. Na noite seguinte, beijos depois, ela me ofereceu um quarto, mas não o quarto dela, e com intenções, em sua maioria, educativas. E o que eu devo fazer agora? Tira a roupa, deita e se cobre com lençol. Geralmente, quando as mulheres pedem que eu tire a roupa, elas têm outras intenções. Pra iniciantes, quanto menos roupa, melhor. Legal essa prancha. Mas só pra saber, se eu me projetar de cueca, eu vou estar de cueca? Não, eu quase sempre entro em transe pelada e eu me projeto com roupa, fica tranquilo. Mas ele tá precisando puxar os ferros. Tá, e agora? Agora você tem que apenas visualizar. Você é cineasta, deve ser bom nisso, né? Eu deveria ser. Concentra na sua respiração e vai relaxando. É tipo meditação? Porque eu já fiz meditação. Ótimo, vai te ajudar bastante. Relaxa, respira. Tem que tirar toda a tensão do seu corpo. E agora você tem que imaginar um elevador na sua frente. Um elevador? Você sabe o que é um, né? Eu tenho uma vaga ideia. Pensa num elevador em todos os seus detalhes. Mas tem que usar a força da imaginação mesmo, até ele ficar palpável na sua frente. Aí você vai entrar nesse elevador, apertar o botão, o elevador vai subindo, subindo. Sua voz tá me dando sono. Não pode. Você vai confundir o transe com o seu sono. Ah, eu vou tentar então. Agora você tem que pensar que esse elevador está tirando você para fora do seu corpo físico. E assim que você voltar, você vai estar consciente disso. Só isso? É só isso, mas você tem que visualizar mesmo. Eu tenho um rádio lá embaixo, acho que eu vou pegar. Rádio? Vai Isso. rolar uma música? Não, a música ia te atrapalhar. Eu tenho um som de elevador gravado. Vou colocar pra você, vai te ajudar bastante. Elevador que costuma ter bossa nova. Eu não curto muito bossa nova. Como daquela vez não funcionou, eu apenas sonhei com o elevador. Na noite seguinte, ela me ofereceu uma outra técnica. Vou apagar a luz, colocar um som de nevasca para guiar a sua concentração. E aí eu vou sair do quarto. Amanhã você me fala como que foi. Ok. Agora você tem que fechar os olhos, relaxar. Se concentra na sua respiração. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. Isso. Se concentra nas batidas do seu coração. Tenta imaginar como que é a cor dele, a textura. Tudo. E vai se concentrando. Imaginar as células do seu coração, cada uma delas. Entra em transe imaginando as células do seu coração. Em alguns segundos você já vai conseguir se desprender do seu corpo físico.
Eu não me projetei fora do corpo daquela vez, mas antes eu tive um sonho inédito. Tal sonho lúcido. De repente, eu me lembrei de uma coisa que a Adriana tinha me falado, que podíamos controlar totalmente os nossos sonhos lúcidos. E ao invés de me imaginar voando por aí ou alguma coisa do tipo, eu imaginei ela aparecendo. Sabe que isso daqui é um sonho, né? Sim. Quando contei para ela o que havia acontecido, ou acontecido entre aspas, ela sorriu e disse: Isso é algum tipo de cantada? Não, é sério. Eu juro, eu sonhei mesmo com isso. Porque se fosse era de boa. E então, o que eu desejei e tive no meu sonho lúcido foi uma premonição da nossa primeira vez. Mas e aí? Quando que você começou essa coisa de experiência extrasensorial? Comecei meu primeiro ano de faculdade. Eu conheci uma pessoa que me mostrou, me ensinou e eu curti. Na faculdade a gente tem umas experiências às vezes meio vergonhosas, né? Mas essa daí eu curti. Na minha época de faculdade eu era bem isolado, eu era o único que não era de esquerda e também eu detestava Glauber Rocha. Então... Mas diz aí, quais foram os planos e lugares mais impressionantes que você já foi? Ou mesmo sonhos lúcidos? Nos sonhos lúcidos, é a gente mesmo que cria nosso mundo. Eu, no meu caso, faço uma espécie de direção, também sou autora e sou protagonista. Já nas projeções astrais, é um outro estado. Legal, eu acho que esse estado eu nunca estive, né? Não, você nem chegou no estado vibracional, né? Vibracional, eu acho que não. O que é isso? É quando o nosso corpo começa a formigar e a gente sente uma vibração intensa como se estivesse dentro de um terremoto. Não, isso eu tenho certeza que eu não tive. Eu acho que eu ia ter medo. Se tivesse, eu ia acabar acordando. Ícaro, acho que eu fui um pouco irresponsável com você, sabia? Acabei gostando de você e aí eu te enfiei no meio disso tudo. Eu devia ter te ensinado mais, te explicado mais. Então você gostou de mim? Sim. Saiba que a recíproca também é válida. Ah, é? Que bom. Bom, mas... Você me disse que era cineasta. Eu queria te dar esse de presente, sabe? Sei lá, pra você entender que tem infinitas possibilidades. Melhorar sua criatividade, quem sabe. Uau. Eu prometo que de agora em diante eu vou ser um aluno melhor. Que bom. Quando eu não tô muito bem, eu sou levada pra um tipo de umbral. É o plano mais próximo que tem aqui do nosso. Mais sinistro, sabe?
começo a ver legiões de espíritos, parentes que já se foram também. Vejo até alguns tipos de demônios. Mas aí eu não sei até onde são personagens reais ou se é algum tipo de forma de pensamento apenas. Tá, então me explica melhor agora. O que são formas de pensamento? Bom, foi definido pela teosofia. O pensamento, ele cria um campo astral. E quando isso é combinado com as emoções fortes, por exemplo, paixão, desejo, medo, terror, elas se potencializam a ponto de criar vida própria. Bom, quando a gente passa, a gente deixa um rastro, forma os pensamentos. E toda essa matéria astral cria um oceano de pensamentos que vai nos rodear e fica nos rodeando. Bom, então agora eu vou te guiar, aí eu vou apagar a luz, virar pro lado e vou dormir. Agora? Isso. Quero ver se esse quarto funciona como uma espécie de templo pra te dar sorte. Ok. Mas vê se não dorme, senão você vai ter no máximo um tipo de sonho lúcido de novo. Vamos lá, respira. Ícaro? Ícaro? O que aconteceu? Pesadelo? Acho que foi aquela coisa de paralisia do sono que você falou. Você devia ter aproveitado para sair do seu corpo. É assim que funciona. A mente desperta e o corpo adormecido. Tinha vozes, tinha entidades do mal, aquela coisa forma pensamento também, eu acho. Calma, eu não sei. relaxa. Quando for assim, você tem que pensar em coisas boas. Ter pensamento positivo. Coisas que você realmente gosta, ama. Mas tem que insistir, aí você consegue se projetar. Foi mal, eu assustei, eu não consegui. Tá mais calmo? Se você precisa de um estímulo a mais, fica sabendo que sexo astral existe. O que é muito bom. E com quem que eu ia transar? Forma pensamento? Ou comigo, né? Se você me encontrasse. Mas se eu transasse com uma forma pensamento, não seria traição? Seria. Garoto, você tem imaginação, né? Não, muita imaginação. Você seria um excelente escritor aí. Histórias fantásticas, divertidas, né? Pena que teu destino seja um sanatório. A tua criatividade está associada à esquizofrenia. Você acredita nas histórias que cria. É sério que não consegui te convencer de nada? Não, convenceu de que não está mentindo. De que
que não é um golpista, um mitomaníaco. Vai, continua a tua história aí. Mas, por favor, me poupe dos detalhes. Eu não quero mais saber quantas vezes você transou nos sonhos, nem quem estava por cima, tá? Vai direto daquele ponto onde a suposta Adriana sumiu. Tá? Espera aí. Pronto? Raquel? Sério? Morreu alguém? E nosso assunto, então? Sei. Pô, e nós? Quer dizer, como é que ficamos nessa? Aham. Ah, tá. Nós vamos ficar de babá aqui, então. Porra. Não, prender é radical, pô. Deixar esse sujeitinho aí no meio desses bandidinhos de sequestro fim de semana. Só quero resolver o caso, pô. Tá. Tua irmã não vai poder vir. Por quê? Ela chegou até aqui perto da Mogi Bertioga e no último posto ficou sabendo de um congestionamento por causa de um acidente feio aí com um ônibus e uma van. Preferiu voltar e retorna amanhã. Pediu para te tratar bem e amanhã ela chega aqui para te trazer a razão e resolver esse mal-entendido. E agora? Agora continua aí sua história de amor espírita. Bom, a gente ficou um tempo em Campinas, na casa dela. Depois disso eu voltei para minha casa no ABC, para minha vida de bicos e freelas, já que minha carreira não começou de verdade, sabe? E a gente se encontrava praticamente todos os finais de semana. E viagens para cá, viagens para lá. Fora isso também tinham as ligações, WhatsApp, tudo isso. E com todas essas viagens a gente acabou conhecendo as famílias um do outro. Você sabia, Ícaro, que a Adriana teve uns tempos que andou numa besteira de espírita? Viagens astrais. Não, ela nunca me falou isso. Ela só parou depois que veio um pastor em casa falar com ela. Olha, se quer dar uma diatéia, tudo bem, mas que não comum com a alma. E o que o pastor falou pra ela? A verdade é tudo coisa do Satanás. O pastor me disse que projeção astral tem por princípio a separação da alma e do corpo físico, que isso contraria completamente a Bíblia. Afinal, a Bíblia diz que a alma faz parte do nosso corpo íntegro e que são inseparáveis. Passíveis de ressurreição se você acredita em Cristo, não de reencarnação. Você é religioso, Ícaro? Eu acho que eu compartilho das crenças da Adriana. Ninguém parecia levar mesmo a sério isso de exploração astral, não só os religiosos. Posso entrar? Já entrou, né? E se eu tivesse pelado? Eu teria pesadelo, só isso. Eu queria te perguntar uma coisa sobre a Adriana, sua namorada. Sobre vocês dois, pra ser mais direta. Críticas. Quem não gosta? Não, imagina, eu gostei dela. Quer dizer, eu acho que ela gosta de você, né? Mas é que você é todo racional, sabe? E ela parece ser meio, sei lá, esotérica. E isso é um problema porque você vai ser psicóloga, né? Projeções astrais não existem, Ícaro. Os sonhos lúcidos, sim, mas as projeções, elas são tipo auto-hipnose, ilusão. E isso a maioria das pessoas racionais pensam. E pra você é o que? Alucinação? É. E qual é o problema? Ah, você quer ser cineasta, famoso. Eu tenho medo que você vire uma espécie de Paulo Coelho das telas. Paulo Coelho. O quê? Milionário? Eu teria vergonha de você. Tá. Mas, se eu estiver errada e as projeções astrais realmente existirem, prometa, jamais me espione. Irmãzinha, eu não gosto de você nem em corpo. Eu não vou perder meu tempo em espírito. Ai, não se engane, você me ama.
Então a minha irmã, que diz não ter conhecido a Adriana, me zoava o tempo todo por causa dela. Já vai? Mas você lembrou de ler o seu horóscopo do dia, né? Tchau, pai. Então, certa noite, sozinho em casa e na mais absoluta paz, após muitas tentativas telepáticas, eu consegui compartilhar um sonho lúcido com a Adriana. Você sabe que isso é um sonho, né? Sim, você não é real. Sonho lúcido. Você é Adriana dentro de mim, que eu conheço todos os segredos. Você sabe que não é só um sonho seu. Você conseguiu, seu bobo. A gente conseguiu. É preciso muita telepatia para compartilhar um sonho e a gente conseguiu. Acho que o sexo onírico cairia bem agora. Melhor não, meus pais estão me visitando, eles podem escutar. É, seria estranho. Você já falou dormindo, imagina que outros barulhos a gente não pode fazer. Eles falariam que você está sendo bulinada pelo próprio Satanás. Você não devia ter falado de Satanás. Olha, Que ele é o diabo? é o diabo que eu imagino desde criança. Como seu sonho compartilhado. Você sabe que não é real, né? A gente não sabe de nada. Vamos. A gente vai fugir pela água? A gente tem que cair de costas. O único jeito de sair do sonho lúcido é por uma projeção. Você nunca me falou disso. Porque eu nunca tentei. Vai ser a primeira vez e pode dar errado. Mas você tem que soltar minha mão. Esse queda não pode ser a parada. Então eu saí de um sonho lúcido para uma projeção astral. Eu fui parar num lugar que eu visitava sempre nos meus sonhos e lembranças. Era um campinho de futebol que eu brincava quando eu era criança. E lá esperava alguém que nunca tinha feito parte nem daquele local e nem da minha infância. Clarice, é você. E quem mais seria? Você é tipo um fantasma? Você envelheceu uns anos, hein, gato? Você não. E como eu poderia? Eu não estava mais lá e você se foi. Eu não pude me despedir. A gente nunca disse adeus. Eu nunca te disse. Eu acho que você pensou que eu fosse acabar voltando e talvez eu voltasse. É como disse o Renato Russo naquela música. Os bons morrem jovens. Bons? Gata, eu nunca fui boa. Eu era uma bad girl. E você sabe. Olha, desculpa ter terminado com você antes de morrer. E desculpa ter morrido. Mas aqui era pra ser assim, nessa ordem. Você tinha que me perder, pra não sentir tanta minha falta quando eu partisse. Você não deveria ter entrado naquele carro. Não conhecia ninguém e o carro capotou. Tá, mas aí teria sido de qualquer outra forma, mas teria sido.
Não são as nossas escolhas que definem o nosso futuro. É o nosso futuro que define as nossas escolhas. Então você quer dizer que o livre-arbítrio não existe? Mais ou menos por aí. Mas olha, você ia embora de qualquer jeito. Você estava na cidade só por um tempo, estudando. Não pertencia a ela. E eu nunca sairia dela. O que você é? É um espírito? Forma pensamento? Olha, infelizmente pra você, porra nenhuma. Você só tá sonhando de novo. Não. Eu saí do meu corpo. Eu saí do meu próprio corpo, eu vi. Eu tenho certeza que eu vi. Sim, saiu, mas você sequer saiu do quarto. Você saiu, pensou em mim, e aí você voltou. Agora você tá planando centímetros do seu corpo e tudo isso aqui é névoa. Como que você fala essas coisas como se soubesse? Você sabe dessas coisas, Ícaro. Você já leu sobre isso e passou batido entre tantas outras coisas, mas um dia ia ser importante lembrar. Por onde você vai? Eu vou embora. Você precisa acordar para lembrar dessas coisas. Apenas acorda, tá bom? E boa sorte com a sua Adriana. Eu espero que ela te faça mais feliz do que eu consegui. O papel que a Clarice me entregou só foi fazer sentido pra mim uns 15 dias depois, quando eu conheci a moça que ensinou a Adriana sobre viagens astrais. Então, Giovanna, conta aqui pro Ícaro o que você me contou ontem. Assim, eu não teria procurado a Adriana para compartilhar se não fosse importante, mesmo porque a minha pupila aqui não precisa mais de consultorias astrais. Eu fiz viagens astrais a minha vida toda, desde meus 13 anos. É de família, meus pais, meus irmãos faziam também. E eu ensinei a Adriana, como você deve saber. Estudei livros e relatos sobre o tema porque eu sempre quis saber o que era tudo aquilo. Mas ultimamente eu não vinha fazendo porque estou noivo e meu noivo não gosta, não acredita nessas coisas. Mas ele foi viajar, foi para o sul do país, na cidade natal dele, visitar o pai doente. E eu aproveitei para matar as saudades dos mundos astrais. Eu só não imaginava que teria tantas respostas ao meu retorno. Aquele lugar que sua ex falou pra você, sabe? O Nakodjabad, ela esteve lá. Ao menos foi assim que eu entendi. Mas eu pensava que todo o mundo astral fosse esse tal de Nakodja, enfim, essa terra do nono lugar. E eu tava lendo semana passada um cara chamado Henry Corbin, e ele falava sobre essa terra e também sobre os sufis persas. E não sei se vocês sabem, mas os sufis, bom, eles eram os esotéricos do Islã. E sei lá, eu acho que eles adotaram o islamismo para não serem dizimados, alguma coisa assim. Não sei quem é Henry Corbin, mas o que importa é que existe uma matéria chamada Alan Amital, formada pelo pensamento. E este mundo, de lugar nenhum, seria mais um espaço holográfico. Então seria formado do mesmo material dos sonhos. Material dos sonhos. O filme, Humphrey Bogart, o Falcão Maltese, no final do filme ele fala isso. O material dos sonhos. Não? Tá, desculpa. É isso. Tudo é forma pensamento. E Deus seria a consciência coletiva de todas as coisas. O todo sonhando partes, cada parte sendo todo. Somos todos parte de um sonho imortal de Deus. Somos todos Deus. Complicado, não? Mas foi o que me foi dito. Dito por quem? Ou o quê? Anjos, mestres, não saberia dizer.
formas de pensamento, arquétipos, o que seja. Haviam neles a sabedoria de todas as coisas. E eles começaram citando Platão e o mito da caverna. Sim, tudo o que vemos são sombras, ilusões. Estamos de costas para o mundo observando sombras na parede. Tudo é Maia. Maia de ilusão. Escolha a abordagem que quiser, o pensamento que quiser. Ciência, misticismo, religião. No horizonte de eventos qualquer, na fronteira do cosmos, lá o nosso universo é projetado. Mas o que existiria depois deste horizonte de eventos? O verdadeiro eu, a verdadeira você, o verdadeiro Deus ou deuses. Havia uma fronteira que separava este mundo marginal deste horizonte de eventos. O anjo me disse que nunca atravessou e que se eu quisesse atravessar, ele não saberia me dizer o que me esperava. Tudo era muito doido, mas a mínima possibilidade de eu nunca mais ver meu noivo, o Tarciso, me fez querer voltar. E eu voltei. Se eu quiser ir até esse lugar, o que eu tenho que sentir? O que eu devo intencionar? A grande merda disso tudo é que esse encontro aconteceu num sonho compartilhado que eu tava tendo com a Adriana. E ela tava lúcida e eu não. Até aí tudo bem. Ela invadiu meu sonho normal, para me revelar uma experiência de projeção astral que ela teve na mesma noite. Mas a Giovanna, ela só aparecia nesses sonhos lúcidos ou em projeções astrais porque simplesmente ela já não existia mais no nosso plano há muito tempo. E quem ensinou essa macumba toda aí de projeção astral? Aí é que tá. A Giovanna já tinha morrido na década de 80. A Adriana só encontrava com ela num plano astral onde o tempo nem existe. E você quer que eu acredite nessa doideira toda? Isso? Cara, nem eu acreditei. Ícaro, vamos fazer o seguinte, a gente para então de explorar os mundos astrais juntos, beleza? Não é isso, tá? Não é isso que eu quero dizer. O que eu tô tentando te dizer é que eu não consigo entender. Não tem lógica isso pra mim. É que... é demais. Ícaro, semana que vem eu vou tentar algo novo. Eu preciso muito da sua ajuda. O que a Adriana queria era chegar até onde a Giovanna foi e depois atravessar a fronteira, que ela não atravessou. Eu vou voltar, Ícaro, fica tranquilo. Eu li alguma coisa sobre as pessoas que vão pra esse tal lugar proibido e o máximo que acontece é elas não se lembrarem depois. Então, pra que isso se você vai esquecer? Porque eu posso não me esquecer. De qualquer forma, mesmo que eu me esqueça, vai ficar gravado no meu subconsciente. E aí, se eu tiver um sonho muito diferente, eu vou reconhecer os sinais. Falando em sonhos, eu tive um sonho ruim. Eu dormi à tarde e tive um sonho bem ruim. Eu sei que a linguagem de sonho é simbólica, mas... Relaxa, Ícaro, vai dar tudo certo. Eu tô preparada, sabe? Inclusive pra voltar imediatamente se eu tiver medo. Eu havia mesmo tido um sonho horrível com ela. Adriana. No meu sonho, ela estava talvez em coma, incapaz de retornar de uma viagem astral que havia feito. Adriana. Hey. Adriana, acorda. Adriana. Na vida real, ela também não se deu muito bem na primeira tentativa. Quer dizer que você vai desistir? Não vou desistir. Vou tentar de novo. Mas dessa vez com mais humildade, sabe? Tentar fazer uma oração antes, um ritual, qualquer coisa. Vai dar certo.
mas não aqui, não nesse quarto. Onde então? Ah, em São Sebastião. Ah, lá é um lugar tão sereno. Não tem como a gente não se cercar de energia positiva lá. Vamos? Então a gente ir pra praia. Vamos sim. Espera eu salvar isso aqui no PDF. Salvar o quê? É uma oração. Uma oração runa. Dos Kahunas havaianos. Acho que eu já ouvi alguma coisa sobre eles. Ou li. Olha só. Não, na verdade eu não tô muito afim de rezar agora não. Não, a gente não vai rezar. Ela é muito grande. Eu ia só ler o finalzinho pra gente. Bom, é que eu não quero perder o sol, mas se você vai rápido... É rápido. Agora eu dirijo uma mensagem de fé ao meu eu superior, pedindo orientação, proteção e ajuda para a realização de um modo acelerado de um projeto muito importante que estou mentalizando e para o qual estou trabalhando com dedicação e amor. Aí aqui eu tenho que falar o que eu quero e daí eu continuo. E que será com certeza para o bem de todos os envolvidos. Também peço que a minha fé seja firme e que eu possa cada vez mais tornar-me um canal, uma conexão permanente com os seres de luz, desenvolvendo todos os potenciais que possam facilitar essa comunicação. O que você tem aí no celular? Aquela oração runa que eu te mostrei, sabe? E algumas informações minhas. Quero usar o método da indução e da saturação. Espero que dê certo. Vai dar certo. Aí sua busca vai chegar ao fim. Provavelmente quando entrar em transe você já vai ter dormido. Boa noite, então. Boa noite. Então era assim o local? É só um rabisco. Você sabe que não é meu estilo de desenho. Parabéns. Eu não conseguia chegar na multidão, sabe? Só conseguia observar de longe, como se eu fosse impedida. Por quê? Medo? Receio? Não, eu fui impedida mesmo. Eu andava e a cada passo que eu dava pra frente eu recuava 2 pra trás. Muito estranho. Como se fosse um lugar que eu não pudesse estar. Tipo, sagrado? Um lugar grande demais. Proibido pra alguém que é iniciante como eu. Poxa, se você é iniciante, o que eu sou? Pesquisar. Eu preciso pesquisar. Tenho que entrar em fóruns, até na Deep Web, se for possível. Preciso achar essa resposta. Sprite? É o mais próximo de suco que tinha. Tá, apoia em algum lugar aí, eu preciso sair desse fórum antes. Tá, eu chego. Ai, eu tenho uma boa e uma má notícia pra você. Qual que você quer primeiro? As más, lógico. Tá, bom, pelo que eu pesquisei, pelo que eu tô lendo, pra chegar onde a Giovana chegou, eu tenho que estar limpa, tipo, purificada mesmo, sabe? Então, eu decidi fazer um jejum de 3 dias, sem carne, sexo e álcool. Pra ver se finalmente eu chego onde a Giovana chegou, né?
Peraí. Sem carne, sexo e álcool. Uhum. Você ficou louca? Não é mais fácil invocar a Giovanna e... Ei, como que eu chego até onde você foi? A Giovanna não é um espírito que eu posso ficar invocando toda hora. Cara, eu tenho que prestar atenção no que eu tô fazendo. Afinal, se eu tocar num assunto que ela ainda não passou, eu posso interferir no futuro. Isso não pode acontecer. Lembra, o tempo não existe, cara. Quando eu encontrar a Giovanna, eu tenho que saber se ela passou ou não pela terra do não lugar. Uau, que justificativa doida. Mais real, acredite. E as boas notícias? As boas notícias são que esse meu jejum começa só amanhã. Então hoje a gente ainda pode transar, beber e comer uns hambúrgueres por aqui. Então seria tipo pra compensar. É, pra compensar, mas você sabe que você é fraquinho pra carne, né? Bom, vou aproveitar que não tem sol, meu grande inimigo, vou dar um pulo no mar. Você quer ir? Antes de você sair, eu quero te fazer uma pergunta. Por que toda essa obsessão? Essa obsessão em tentar chegar nesse lugar e além, achar a sua resposta, essa fonte. Quer dizer, tantas e tantas religiões que foram criadas e baseadas em homens que tiveram visões, revelações. Que na verdade, se a gente fosse analisar friamente, tudo isso pode ser sonho lúcido ou mesmo projeções. Por exemplo, um anjo fez as revelações a Maomé, ok? E se Maomé estivesse no plano astral também? E, sei lá, o que na verdade aconteceu, ele atraiu o que ele queria. Como Jesus Cristo, por exemplo, ou Allan Kardec. Ai, Ícaro, você tá me deixando confusa. Tá. E se todas as religiões estiverem certas e erradas? E na verdade, no final das contas, a gente vai encontrar o que a gente procura. Com certeza, nesse cenário, você vai encontrar o que você está buscando, essa verdade, essa fonte, esse Deus. Mas a questão é que como que você vai saber que é real, que foi real e não só uma ilusão? Olha, no mínimo vai ser uma viagem bem louca. Mas confesso que você me deu no que pensar. Bom, eu vou lá dar um mergulho. Depois, se você resolver ir, guarda nossas coisas no carro, tá bom? Ok. A quarta noite após aquela conversa foi ontem. A noite em que a Adriana sumiria e o motivo que me traria aqui. Fica aqui na sala mesmo. Você quer que eu passe a noite no sofá? É, ou escolha algum outro quarto na casa. Tem tantos quartos, inclusive aquele que você já usou bastante. É que na verdade eu tenho esperança que sua projeção acabe logo e você me chame de volta pra cama. Ei, volta comigo pra cama. Ai, que carência, hein? Mas eu quero que você me prometa uma coisa. Tá, eu prometo que eu não vou fazer sexo astral com ninguém, não. É bem isso, mas é interessante como a sua cabeça trabalha. Em relação ao tempo. O que tem o tempo? Não importa o que você descobrir do passado ou do futuro em relação a gente, juntos ou não, você vai me contar. E sejam eles lindos ou negros, você vai me contar. Não importa se um anjo te proibir ou o próprio Deus proibir, você vai me contar. E se eu não prometer? Não se nega carinho a quem se ama, nem promessas. Tá bom, eu prometo. É assim que eu gosto, obediente. Tonto. Você já vai então?
eu não quero ficar com sono, não quero nenhum sonho lúcido me incomodando, me atrapalhando. Boa viagem, então. Sempre, meu amor. O número chamado não existe. Verifique o número discado e tente novamente. O número chamado não existe. Verifique o número. O número chamado não existe. Verifique o número discado e tente novamente. Então, o resto você já sabe. O que aconteceu com a Adriana, eu posso imaginar, eu posso chutar. E o que você chutaria? Eu diria que ela atingiu um estágio, um local onde ela nunca existiu ou deixou de existir. E assim como na internet, o histórico dela também pode ter sido apagado. Mas você se lembra totalmente dela. Por quê? Você acha alguém especial, tipo um escolhido? Talvez a gente seja almas gêmeas. Todas as evidências apontam para psicose, quiçá esquizofrenia. Você não pode considerar isso, pelo menos? Não, não posso. Eu estava lá, eu sei qual é a verdade. Me dê umazinha evidência só para eu acreditar em você, tá? Mas, felizmente, isso não vai adiantar de nada. Nós não temos detetives astrais, não aqui em São Sebastião. Você acha que eu sou o quê? Um louco? Eu acho que você tem um tipo de psicose e um psicólogo deve ajudar. Nós temos uma moça aqui na cidade que presta serviços pra gente. Até lá, você vai ficar aqui, preso. Pro teu bem, até tua irmã chegar. Eu vou ligar pra psicóloga. Quem sabe Freud explica, né? Ah, os donos da casa, os pais da Adriana, vêm aqui amanhã. Querem olhar pra tua cara e confirmar que nunca te viram na vida. Eu mandei teu Facebook pra eles. Pela foto de rosto, eles não te reconheceram mesmo. Cada vez que o telefone toca é um pesadelo. Pronto? Sim. O quê? Eles também não virão mais? Porra! Mais pepino pra mim. O vigia vai ter que ficar de babá isso, é.
certo, tá certo. Os donos da casa decidiram retirar a acusação de invasão. Ficaram com dó de você. Não virão mais, depois que o zelador do condomínio garantiu que não faltava nada na casa. Isso deve ser bom, né? Mas você não vai ficar sozinho, não, tá? Eu não quero que saia pela praia a história de um doido que se matou ou de que ficou gritando o nome de uma pessoa que não existia. Sinto muito. Então eu tenho que esperar minha irmã chegar e assumir a responsabilidade por mim, ou esperar a psicóloga chegar para falar comigo? Sinto muito. Sozinho você não fica, não depois que eu vi essa doideira toda. Eu vou ligar para a psicóloga para ela vir mais cedo, madrugar, tá? Não se preocupe. E quem sabe ela te leva para alguma clínica, né? Você não parece tão perigoso, a não ser para você mesmo. Mas seguro morreu de velho, melhor me garantir. Eu posso mexer na internet de novo? É coisa rápida. E o que pretende? Postar na internet que eu estou te segurando aqui sem provas, é isso? Se fazer de vítima? Não. Eu posso assinar um termo de compromisso, se é que isso existe. Eu só quero... Eu preciso checar alguma coisa que eu deixei passar da Adriana. Ainda é isso, rapaz? Tá. 10 minutos. Por caridade cristã. Mas olha só. Não me sacaneie. Hein? Não vai postar na internet, Twitter, Facebook aí que você está sendo vítima aqui. Eu te fodo, cara. Eu não vou fazer nada. Tá. E olha só. Não apaga o histórico. Faz que nem o universo fez com a tua, Adriana. Adriana. Ícaro? Você tá... Você desapareceu. Sim. Assim como esse celular não tá com você. O delegado pegou ele, tá na gaveta da mesa dele. Lembra? Então... Você tá sonhando. Fica lúcido, Ícaro. Desperta nesse sonho. Querido Ícaro, você sabe como me encontrar, se assim realmente quiser. Se da vida que você possui, você quer deixar de fazer parte. Você está num sonho lúcido. Apenas caia de costas, como a gente já fez, desejando ardentemente me encontrar. Teu desejo e a tua fé devem ser inabaláveis quando acordar pairando sobre o seu corpo. E se assim o forem, em breve estaremos juntos. Algo nos une, algo muito forte. Por isso que você foi o único que não me esqueceu.
Mas eu sei que você já sabia bem disso. Então apenas escolha, apenas se decida.